Bem, galera do canal Informática, trazendo aqui para vocês mais uma correção de prova de concurso. Desta vez a prova realizada pela DMTEC da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, professor da Educação Infantil. A questão 1 traz duas assertivas e o primeiro item diz o seguinte: Tereza é servidora pública e está realizando um estudo sobre os parques da cidade. Em um dos mapas analisados, Tereza observou que dois parques estão representados por duas figuras, A e B, as quais possuem a forma de um quadrado. Ela observou que a razão entre as medidas de suas áreas é 1/9. Assim, Tereza pode afirmar corretamente que a razão entre os perímetros dessas duas figuras equivale a 2/3. Ou seja, ela está afirmando, né? Nós temos uma verdade aqui que ela já observou, que é que a medida de suas áreas, a razão entre a medida de suas áreas é 1/9, ou seja, uma das figuras é 9 vezes maior que a outra, é o que nós podemos concluir. E que, sendo assim, né, a razão entre os perímetros dessas figuras equivale a 2/3. Vamos testar se essa assertiva é verdadeira. Para isso, nós temos que observar o seguinte: temos duas figuras, dois quadrados. E ele diz o seguinte, que a razão entre as áreas desses quadrados equivale a 1/9. O que significa dizer, nós não sabemos o tamanho dessas duas áreas, mas nós sabemos que a área maior é 9 vezes maior que a área menor. Como nós não sabemos o tamanho da área menor, nós chamamos isso de x. Uma área o valor, nós temos aqui um valor que nós chamamos de x. Como a área normalmente é classificada, nós temos um valor sempre ao quadrado, ou seja, porque temos, para obter o cálculo da área, lado vezes lado, ou seja, porque os lados são iguais. Então nós teríamos aqui x ao quadrado. Logo, os lados medem x, ou seja, x é o termo que a gente não conhece. Se a primeira figura, que é a menor, tem suas dimensões medindo x, a segunda figura é 9 vezes maior, ou seja, ela vai ter 9x ao quadrado. Então, suas dimensões terão que medir 3x, porque lado vezes lado, nós teremos 3 vezes 3, 9x ao quadrado. Percebam, pessoal, que 3x vezes 3x equivale a 9x ao quadrado. Ou seja, é a figura maior. Logo, nós podemos concluir que temos um perímetro maior. Perímetro é a soma dos lados, a soma das medidas dos lados. Ou seja, temos 3x mais 3x mais 3x mais 3x, que é igual a 12x. E um P menor, que é o perímetro menor, que é x mais x mais x mais x igual 4x. Logo, nós temos a seguinte relação: 4x, a figura menor, sobre 12x. Simplificando isso aqui, pessoal, por 4, né? Por 4 dá 1. E por 4 dá 3.
Portanto, a razão correta seria 1/3, ou seja, a razão entre o perímetro da área menor e o perímetro da área maior é 1/3, e não 2/3 como a assertiva está dizendo. Logo, a primeira assertiva é falsa. A primeira assertiva é falsa. Vamos à segunda assertiva. Bem, a segunda assertiva diz assim: o município de Lagoa Azul tem o objetivo de ampliar sua área verde através de uma série de projetos de criação de parques e jardins. Um dos projetos inclui a construção de um jardim na Praça das Flores. Sabe-se que a área dessa praça é 1.500 metros quadrados e a mesma localiza-se em um terreno retangular. O jardim a ser construído em seu interior terá formato também retangular, cujo comprimento será 2/3 do comprimento do terreno e cuja largura será de 3/5 da largura do terreno da praça. Diante desses dados, sem contar com o jardim, sobrará o terreno da Praça das Flores para outras finalidades o equivalente a menos de 58% da sua área original. Ou seja, para saber a correspondência, nós temos que ter ideia de que nós temos um terreno retangular, né, e que será construído, né, dentro, também em formato retangular, né? Ou seja, essa área também será construída, terá um formato retangular, mas menor. E aí ele diz o seguinte: o comprimento será de 2/3 e a largura será de 3/5. Logo, ele quer saber qual é o percentual da área que restará, ou seja, dessa área aqui de fora, dessa região aqui. Ele quer saber qual é o espaço que sobrará. Então, nós temos que a área total é 1.500 metros quadrados. Para saber primeiro, nós temos que saber o seguinte, que a área de um retângulo é dada por largura vezes altura, ou seja, comprimento vezes a largura. Então nós temos 2/3 vezes 3/5. Multiplicação de fração é simples, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 5 é 15. Então, essa área menor corresponderá a 6/15 de 1.500. Ou seja, multiplicando 6 vezes 1.500, nós teremos 9.000 dividido por 15, que é igual a 600 metros quadrados. Essa é a área menor, ou seja, 600 metros quadrados. Para saber a área que resta, é simples, nós temos que subtrair a área menor, correspondente a 600 metros quadrados, da área maior, né? Subtração simples, né? 6 para 15 dá 9, baixa 1, ou seja, 900 metros quadrados. Porém, a questão diz o seguinte, afirma que a área que resta
é equivalente a menos de 58% da sua área original. Ou seja, quanto corresponde a 900 metros quadrados, que é o que sobra? Aí nós temos que fazer uma questão simples de regra de 3. Né? Nós temos que 1.500 é a área total, corresponde a 100%. A área total é 100%. E 900 metros, né? Metro abaixo de metro, 900 corresponde a nosso x. Ou seja, multiplicando meios por extremos, temos 1.500 x igual, 9 vezes 1 é 9, é só acrescentar os zeros após. 4 zeros, 2 zeros mais 2, 4 zeros, ou seja, 90.000. Então ficará x, 1.500 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo, os 9.000. Aqui nós temos que cortar zero. Um zero aqui, corta 2 zeros aqui embaixo, corta 2 zeros aqui em cima. Sobra 900 dividido por 15. 900 dividido por 15 dá 60. Ou seja, a área que sobra é 60% da área total. Logo, não é menor que 58%. Então essa assertiva também está errada, porque a área que sobra, esse espaço aqui que sobra, é igual a 900 metros quadrados, que é a mesma coisa que 60% da área total. Logo, pessoal, se as duas assertivas são falsas, a questão correta é a letra D. As duas afirmativas são falsas.